Boa tarde, graça e paz da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nessa tarde eu gostaria de falar para vocês um pouquinho, muito pouquinho mesmo, mas o objetivo de satisfazer nossa ansiedade da alma, porque o ser humano ele tem um lado espiritual. E a nossa alma clama, por mais que a gente não perceba. Assim como temos fomes para comer, para alimentar nosso corpo, assim nossa alma tem fome de algo espiritual. E a Bíblia ela é a fonte dessas coisas maravilhosas. No momento que você está triste, angustiado, passando um período difícil, você quer ter um conforto, uma palavra de conforto, ou falada, ou escrita. Algumas pessoas correm para os livros, né? Lê as suas leituras, tira as suas conclusões, mas são coisas que são, assim, experiência humana para o humano. A Bíblia não, a Bíblia é uma experiência do Espírito para o Espírito, muito embora ela é uma palavra que ela foi escrita pela mão humana. Mas a unção da palavra escrita, ela penetra no nosso interior de maneira espiritual, que vai atingir o teu senso espiritual. Na Bíblia, no Salmo, Salmo 119, versículo 105, que fala a seguinte palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que é uma lâmpada? É aquele objeto que tem com o seu objetivo, a sua função é acender para iluminar aonde está escuro, ou o ambiente escuro. Então, uma lâmpada, com todos os elementos internos, filamento, etc., através da energia, ela clareia e abre a nossa visão naquele local escuro. Aqui o salmista ele leva transmite para nós essa analogia da lâmpada, considerando que a palavra como a lâmpada, e nos mostra como ela é importante nas nossas vidas. As pessoas, por não conhecer a palavra, por não ter a palavra do conhecimento da Bíblia, ele fica uma pessoa vulnerável. Ele não tem um consolo espiritual, ele não tem um amparo espiritual. Por mais que alguém chegue e aconselhe, e tenta afagar o seu sofrimento, mas ele, naquele momento ali, talvez até se realize. Mas depois que a pessoa foi embora, o vazio vem de novo, vem a escuridão, vem as trevas do teu espírito. Isso lhe traz um desconforto, uma insegurança, a qual a gente não pode nem imaginar a consequência que vai nos causar no futuro no nosso psicológico. Por isso que a Bíblia ela é considerada como lâmpada. Porque a Bíblia é a palavra. Nós vimos lá no livro de Gênesis, né, no início, quando fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo se fez através da palavra. O verbo quer dizer palavra. Então, do início já começa a falar misteriosamente em relação ao valor e a utilidade da palavra na nossa vida.
O salmista, nesse salmo, ele valoriza muito essa parte. Por não conhecer a palavra, muitas pessoas se perdem. Não tem estrutura para enfrentar a tentação do desânimo. Nós temos muitos versículos da Bíblia que falam, que nos confortam, né? Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou seus ouvidos para nós. Tudo está na palavra. E no Salmo 105 diz, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia nos ensina a caminhar quando estamos perdidos no nosso comportamento, na nossa enrolada da vida, porque a gente, sem querer, se enrola, a gente se envolve com as coisas desta vida, né? A gente chega a um ponto que você fica prisioneiro, fica sem escape. E a Bíblia, a palavra vem nos confortar, vem nos mostrar esperança, fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Isso vai te causando, né? Esperei com paciência no Senhor. E, enfim, todo tipo de coisas boas que a palavra nos traz para o conforto. Às vezes você lendo a palavra, pega uma palavra como esta, você chora. Não chora seu físico, mas chora sua alma. Derrama-se diante do Senhor e sai toda a mágoa do teu coração. Como é importante a palavra. Mas para ter essa palavra em mão, é necessário que você tenha uma lâmpada. Qual é a lâmpada? É a Bíblia, esse livro de capa preta. Ela é a lâmpada. Sobre sua mesa, sobre o seu leito, no seu trabalho. Quando você abre a Bíblia para ter um versículo que ele vai lhe satisfazer, tirar as angústias, quando você abre a Bíblia, ela transforma-se em luz. Porque a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Qualquer história da Bíblia, pastor, mas missionário, mas na Bíblia tem muita história, é difícil de se entender, de compreender. Não importa o difícil de compreender, ou mesmo difícil de entender. Não importa. É uma história que nessa história que conta, ela tem um significado no campo espiritual. Quando a Bíblia conta uma história de pessoas que foram derrotadas na Bíblia, alguém que foi derrotado naquela época, que a Bíblia foi escrita, é para que nós não caímos no mesmo caminho, na mesma situação que ele caiu. Ali é uma palavra, é uma história para nos divertir que o caminho que aquela pessoa trilhou foi mau. E Deus nos leva para o caminho reto. Então a palavra nos coloca desejo de nos aproximar mais de Deus. Deus está pronto para nos ouvir. Ele quer nos ouvir. É preciso clamar. Lá no livro de Jeremias, capítulo 33, 3, fala assim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem imagina. É preciso clamar, Senhor, estou no lago de lamaçal, estou num poço, eu estou lá no fundo do poço. E Deus, eu te peço socorro. Não há mão humana que possa me pegá-la ou me pegar. Mas sua mão estende até a mim. Vai lá no mais profundo do poço e tirar você daquela lama. Se você estiver debaixo das águas, abaixo das águas, Deus ali está para te socorrer. Se tu está no espaço, Deus ali contigo está também. Onde quer que tu esteja, Ele está presente, porque você tem a palavra dele dentro do teu coração. Você tem versículo para lembrar na hora do desespero. Muitas vezes nós lemos a Bíblia como história. Não é a Bíblia como história, não, gente.
Tem muita história, tem muita história na Bíblia. Como história mesmo, lá no livro de história. A Bíblia é Deus falando conosco através de atos de alguém daquela época. Eu, quando leio a Bíblia, eu paro tudo. Gosto de me concentrar naquilo que estou lendo. Sabe para quê? Para entender. Porque a Bíblia ela não se entende a Bíblia literalmente falando. Não. Você pode ser o maior teólogo do mundo, conhecer as origens eclesiásticas todas, todo o povo judeu, não importa. Você só tem o conhecimento das coisas históricas. Mas o conhecimento das coisas que vai ao espírito, porque vem do espírito, isso às vezes a pessoa não tem. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se identifica com o espírito do homem. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Corpo porque é a carcaça física que nós temos aqui, que nos mantém de pé, nos mantém vivo. Alma é a vida, é o fôlego, é o que faz movimentar as mãos, a mente, o cabelo. Isso é a alma. O espírito é aquele que Deus soprou lá na narina de Adão. Deus fez o boneco, fez o homem e soprou na sua narina. Seja alma vivente. O espírito só conversa com coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que o espírito não tem nada a ver com a carne. E que a carne não entende nada das coisas do espírito. Porque às vezes as coisas espirituais é loucura para o entendimento carnal. Quanto mais você fica culto materialmente falando, você vai criando um paradigma no conhecimento das coisas de Deus, porque você tem isso que se torna até ser incrédulo. Porque é uma diferença muito grande das coisas espirituais para material. Uma diferença. As coisas espirituais, ela confunde a carne. Então, para irmos a Deus, só em espírito. Quando nós vamos orar que ajoelhamos, significa descendo ao pó para reconhecer a grandeza de Deus. Quando nós levantamos nossas mãos, nós queremos tocar na orla de Jesus no céu, nos alegrando no Espírito, porque Ele lá do céu estende sua mão dentro daquilo que nós necessitamos. Para isso, é nesse... Meu Deus do céu, que bom. Ah, meu Pai.